semente de Deus, a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje é um convite para que nós possamos perceber a ação de Deus na nossa vida. E essa ação de Deus na nossa vida, ela é constante. Por isso que é um convite à confiança e à esperança. Confiar sempre, esperar sempre em Deus, porque Ele não falha. Deus sempre age na nossa vida. A nossa primeira leitura de hoje, da profecia de Ezequiel, nos fala disso. O povo vivia na escravidão da Babilônia, sem perspectiva nenhuma de sair daquele lugar. O povo dizia: Deus esqueceu de nós. Nós nunca vamos sair dessa situação. Então, um povo desanimado, sem esperança. Mas aí surge o profeta Ezequiel, com uma palavra de esperança para o povo, dizendo para o povo que Deus não se esqueceu dele, que Deus jamais deixa de cumprir a sua promessa. Deus não se esquece de nós. Mesmo vivendo aquela situação ali de sofrimento, o povo deveria manter sempre a confiança e a esperança em Deus. E aí o profeta traz uma imagem muito bonita, dizendo que Deus vai tirar um galho da copa de um cedro e vai plantá-lo no monte.
um galho plantado no monte que vai se tornar um cedro majestoso. Algo tão pequeno, um galho. Mas a ação de Deus é tão profunda que esse galho vai se tornar uma árvore grandiosa. É como Deus diz assim: olha, eu vou tirar vocês daí. Eu vou plantar vocês lá no monte, onde estava o templo, Jerusalém. E vocês vão se tornar um povo santo, grandioso. Porque ele diz assim, porque é Deus que vai fazer crescer. O futuro está nas mãos de Deus. Basta o povo confiar e acreditar. É isso. Podemos passar por situações difíceis, mas é preciso confiar na ação de Deus. Por isso que o próprio salmista vai dizer como é bom agradecermos ao Senhor. E o profeta Ezequiel diz assim: sabem por quê que nós podemos confiar nele? Porque ele faz que a árvore baixa, a árvore alta, e eleva a árvore baixa. Ele abaixa a árvore alta e eleva a árvore baixa. Faz secar a árvore verde e brotar a árvore seca. E o texto termina dizendo assim: eu, o Senhor, digo e faço. Ele faz. Precisamos acreditar. Aquele pequeno galho vai se tornar um cedro grandioso, na qual os passarinhos farão seus ninhos. É essa palavra de esperança que o profeta Ezequiel dirige ao povo, e acredito que é uma palavra de esperança para cada um de nós, para que nós não percamos a esperança. É preciso confiar na ação de Deus. Como diz o texto, ele diz e faz. Acreditemos nisso. O texto do Evangelho vai no mesmo caminho. Jesus tinha iniciado a missão dele com muito sucesso. Mas com o passar do tempo, o entusiasmo dos discípulos, de seus seguidores e seguidoras, foram diminuindo. E aí foi entrando cansaço, desânimo. Os discípulos sentem, portanto, desanimados, dúvidas, as crises. E aí? Qual seria então o futuro da missão? Com aqueles discípulos, aqueles seguidores e seguidoras desanimados, diante das dificuldades que foram surgindo. Jesus conta duas parábolas. A primeira parábola, ela tem 3 partes: semear, crescer e colher. O texto fala sobre o desenvolvimento da semente. O semeador, ele apenas joga a semente e colhe. A parte entre a semeadura e a colheita, o semeador, ele não age. Porque dentro da semente tem uma força transformadora. Eis a grande pedagogia de Deus: semear sempre. Quem é que semeia sem esperança? Ninguém. Porque se você jogar uma semente na terra e falar assim, não vai nascer, não tem sentido. Pode acontecer o que acontecer, o tempo que você joga a semente, acreditando que ela vai nascer. Quem não tem esperança não semeia. Então é necessário semear. O ritmo do crescimento é lento. O agricultor guarda aqui com paciência o crescimento.
daquela planta. A semente vai germinando e crescendo lentamente. E é interessante, embora quando a gente planta alguma semente, a gente tem que cuidar, mas aqui o poder está no íntimo da semente, a força que ela tem. O semeador, ele vai dormir, e a semente vai lá na terra, vai germinando e produzindo, né? Até que ela morre e se transforma numa planta. Semear. Quando a gente está voltado só para o resultado, a gente desanima. Nós achamos que não vale a pena, porque a gente quer plantar hoje e colher amanhã. Não é assim na vida. A gente planta, mas a semente tem um processo. E aí a gente não tem paciência. A gente não confia. Eu quero jogar, plantar hoje e colher amanhã. Não. Porque às vezes a gente só quer saber de resultado. E não é assim. Um catequista deve preocupar em semear. Você que participa de uma pastoral, de um movimento, de um serviço na igreja, a gente tem que semear. As dificuldades, tem hora que a gente diz assim, mas eu estou fazendo tanto e a gente não vê resultado. É a nossa pressa. A gente tem que acreditar e confiar naquilo que a gente está fazendo, que está semeando. Jesus conta uma segunda parábola do grão de mostarda, que destaca, como na primeira leitura, o resultado da ação de Deus. É um contraste entre o tamanho da semente e o tamanho da árvore que ela se transforma. No tempo de Jesus, existia uma chamada mostarda negra. Uma semente dessa árvore, ela é muito pequena. Gerava mais ou menos, ela do tamanho, ela tinha mais ou menos 1,5 milímetros, né? De tamanho, pequenina. Mas quando o vento levava essa semente e ela germinava, ela produzia uma árvore de 2 a 4 metros de altura. Com isso, Jesus quer dizer para nós o seguinte: uma pequena semente insignificante no começo se transforma em algo grandioso. Confiança. Eu tenho que confiar na força daquela pequena semente. Se Deus serve de algo tão pequeno e insignificante para concretizar seu plano de graça para nós. Por isso, a segunda parábola é também um convite à esperança, à confiança de uma pequena semente que se torna algo grandioso. Essas parábolas para nós, o que elas dizem? Às vezes tem os pais, você que é pai, mãe, você joga a semente no coração do teu filho, e às vezes você quer que no outro dia já produza fruto. Outra hora você desiste, não vou fazer mais nada não tem jeito. Eu canso de ensinar, mas parece que não. Você está querendo resultado imediato. Acredite na semente do bem que você colocou no coração de seu filho. Acredite que ela vai germinar. Sabem por quê? Que não depende de nós o crescimento dela. É Deus que age. E você tem que acreditar no poder de Deus, que Ele age. A gente semeia. Veja, interessante. O semeador, ele joga a semente e vai dormir.
porque ele confia. Às vezes nós somos tão impacientes que a gente não dorme. A gente joga a semente e a impaciência tira o nosso sono. Você não dorme. Aqui, jogue a semente, durma, confie, Deus age. Acredite na ação de Deus. Quando você joga a semente, não precisa de ficar lá abrindo a terra de descobrindo para ver se está brotando, não. Acredite que ela germina. Confiança, paciência. O importante é semear sempre. E após, portanto, a gente semear, o que a gente faz? Paciência, confiança e esperança. O tempo da colheita vai vir, mas só Deus sabe o dia e a hora. Mas Ele age, como vimos na primeira leitura. Eu digo e faço. Temos fé na força da semente. Você tem fé no bem que você planta, na semente do bem que você planta? Será que acreditamos? Aquilo que eu dizia, não se preocupe com o resultado, não. O resultado é mais obra de Deus do que nossa. O resultado é obra dele. Ele age. Vale a pena semear. Só assim nós poderemos colher. Como diz o ditado: quem não semeia, não colhe. O que não pode é a gente deixar de semear. Às vezes nós reclamamos do mundo, que está uma porcaria, que está ruim isso. Imagine vocês se a gente deixar de semear. Imagine vocês se a gente perder a esperança, se a gente perder a confiança em Deus. Não. Joguemos a semente, sim, e confiemos no poder que ela tem, porque o poder dela está em Deus, e Deus age, e Deus transforma. Portanto, meus irmãos e irmãs, à luz dessas três imagens da primeira leitura, de um galho que se torna uma árvore grandiosa, de uma semente que joga na terra, e no silêncio da noite e do dia, ela vai germinando, primeiro as folhas, depois o fruto, depois a colheita, um processo. E às vezes a gente não consegue entender esse processo, que tem um tempo, paciência. E nessa pequena semente, que se transforma em uma grande árvore, nós possamos alimentar a certeza da ação de Deus na nossa vida. Portanto, confiança, paciência, esperança. Acredite, Deus age, Deus faz. Fiquemos de pé e vamos professar a nossa fé.